Êxodo 21, versículo 6, a Bíblia fala assim: Então o seu senhor o levará aos juízos e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém? Irmãos, eu quero falar para você sobre a escravidão. Os fazendeiros no passado, eles gastavam muito com mão de obras e eles queriam a solução, e a solução veio de longe, aonde navios e mais navios traziam escravos da África para o Brasil. Chegando aqui, eles eram vendidos para os fazendeiros para trabalhar. E a escravidão, meu irmão, era uma coisa terrível, aonde havia uma senzala, e nessa senzala eles não podiam sair dessa senzala. Eles tinham que ficar trancados ali, e vigias pelo lado de fora, para que eles não saíssem, todos eles armados. Na hora da alimentação, tinha uns coxos, e o alimento era jogado ali naquele coxo, como joga alimento para os animais. E eles tinham que pegar com a mão e comer e se alimentar. Aqueles que tentavam fugir daquele sofrimento, eles eram perseguidos por cães, perseguidos pelos feitores, e eram colocados no tronco, e ali eles apanhavam, a ponto do corpo rasgar e o sangue jorrar. Mas veio uma lei, através de uma princesa, a princesa Isabel, a lei áurea, e a escravidão desapareceu, não existia mais. O povo escravo foram livres, libertos. Então, irmão, no passado, os escravos, eles não eram como os escravos que vieram da África. Eles, quando uma pessoa tinha uma dívida grande e não conseguia pagar, o seu filho era levado para ser escravo, servo daquela família. E ali, por muitos e muitos anos, eles ficavam ali. Devido a um determinado tempo, eles recebiam a carta de alforria. Eles estavam livres. Pode ir embora. Não é mais escravo. Mas muitos escravos, eles não queriam abandonar os seus senhores, porque se apegou muito, porque era tratado muito bem. Ele não sabia o que fazer lá fora. E eles abraçavam os patrões. E naquele momento, eles eram levados a juízo. E os juízes determinavam que eles tinham que chegar até a porta e pegar uma soveta. O que é soveta? Era aquela negócio tipo uma agulha grossa que o sapateiro usa para fazer os buracos no couro. E eles colocavam a orelha ali na porta, no marco da porta, e era furada a orelha. E depois que a orelha foi furada, aí era um sinal de que aquela pessoa seria serva deles para sempre. Ele fez uma escolha de ser escravo, de ser servo para sempre. Meu irmão, eu só quero te falar uma coisa. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você aceite ou não, mas você é escravo neste mundo. Você não tem como fugir dessa escravidão. Quantos de vocês são escravos das drogas? Quantos de vocês são escravos da prostituição? Quantos de vocês são escravos do ciúme, da inveja, das concupiscências? Quantos que são escravos do dinheiro? Quantos que são escravos da pornografia? Quantos que são escravos sofrendo neste mundo? Pessoas ricas e poderosas, aonde não tem aonde colocar mais dinheiro, dinheiros fora do país, para tudo quanto é lado, mas não tem felicidade, é escravo neste mundo, não tem alegria, não tem paz, vive em guerra,
vida em sofrimento. Quem sabe eu estou falando para alguém agora que está aprisionado e a depressão veio tomando conta da sua vida. A angústia veio tomando conta da sua vida e você não sabe o que fazer. Eu conheço pastores e mais pastores, porque eu tive lá no grupo de elite dos famosos pregadores e eu não concordei com o sistema, eu saí de lá. Então, irmãos, pessoas que pregam, que cantam, que lotam estádio, mas são escravos. São escravos. Um dos maiores pregadores, eu estava nos Estados Unidos com uma família e aquela família recepcionava os pastores. Aí essa família triste falou para mim, olha, o pregador fulano de tal, um dos mais famosos do Brasil, esteve aqui nessa casa para poder pregar. E nessa cama que você está dormindo, eles estavam. O laptop dele travou à noite. E no outro dia ele pediu, não sabia mexer, pediu o meu filho para destravar. E quando o meu filho destravou, a página parou na Playboy. Tá bem? Pessoas escravas que vivem nesse mundo. Amém? Irmão, aceitar Jesus não é levantar a mão. Aceitar Jesus não é pegar a Bíblia e ir para a igreja. Aceitar Jesus não é pregar, não é cantar. Aceitar Jesus é obedecer a Ele e fazer o que Ele manda. Foge, meu irmão, do pecado. Foge dessa escravidão. Então Deus, vendo que o salário do pecado era a morte, Deus enviou o seu filho, chamado Jesus de Nazaré, para ser uma porta nesse mundo. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi pregado lá no madeiro. Aqueles buracos que ficaram lá no madeiro, nas suas mãos daqueles escravos. Aquele buraco que ficou do lado que a lança bateu. Aquilo é o sinal de que Ele é a porta. Ele é a porta. E Ele está falando, passa por mim, que a partir do momento que você entregar sua vida nas minhas mãos, de coração, você vai passar pela porta. E eu vou proteger você aqui. Porque a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Então, olha, meu irmão, para você passar, você não precisa fazer um buraco na sua orelha, nos umbrais da porta. Porque essa porta já tem um buraco nas mãos. Essa porta já tem um buraco na outra. Essa porta já tem um buraco do lado. É só você olhar para essa porta e você vai ver que você vai ser servo dele para sempre. Entrega a sua vida a Jesus, crente. Quantos de vocês? Eu fiz um apelo lá no Rio de Janeiro e falei aqui, tem 100 almas para Cristo. 100 almas. 99 almas foram na frente, faltou uma. Daí a pouco chega um presbítero, sai correndo aqueles presbítero Emanuel e cai lá na frente espichado. O presbítero Emanuel é para aceitar Jesus, presbítero. Eu estou há 20 anos na igreja. Hoje é que eu entendi o que é aceitar Jesus. Então eu aceito Jesus como meu Salvador e a minha vida vai mudar a partir de hoje. Amém? Passe pela porta e o nome do Senhor será glorificado. Amém.